Seja muito bem-vindo ao Médico Mentor, o podcast que conecta a medicina ao universo business aqui. Então, absolutamente tudo sobre gestão, mentalidade, crescimento empresarial para você, médico, que quer sair da mediocridade e utilizar o ambiente ou universo empresarial para crescer, liderar a tua equipe, liderar teus pacientes, entregar mais daquilo que é o resto dos convênios e daquilo que a medicina já está mal acostumada a entregar para os pacientes. Para a gente começar hoje, eu tenho um convidado, que é um convidado que é exemplo de liderança, exemplo de mentalidade empresarial. Imagina só, saiu de um nicho basicamente, essencialmente técnico, né? E construiu uma empresa hoje, o Serac, que é uma das maiores empresas aí de contabilidade e gestão empresarial. Somado a isso, foi para o universo da educação, lidera uma equipe gigantesca e desde mil colaboradores, 8 mil alunos. O Johnny Martins aqui conosco para trazer um pouco desse universo empresarial, liderança, mentalidade, tudo um pouco aí que o médico precisa para poder crescer, evoluir, melhorar. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu amigo. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E essa pluralidade de habilidades é muito interessante, né? Tanto do médico, do contador, do mentor, do gestor empresarial. Eu percebi que eu crescia muito mais quando eu estava fora da minha bolha. E eu falo que, normalmente, quando a gente está na nossa bolha da contabilidade, bolha da medicina, a bolha, ela não te reconhece. Você só consegue um reconhecimento quando você fura a bolha. Quando você é conhecido fora da bolha, a bolha te reconhece. Você é reconhecido na bolha. É um prazer estar aqui, é um prazer falar para a sua audiência, para os médicos, falar sobre gestão empresarial, falar sobre mentoria, né? Ter um grande mentor. E isso me ajudou muito na minha vida, na minha jornada empresarial. Eu tô aqui para contribuir. Johnny, você é conhecido como o contador das estrelas, né? Talvez esse título aí foi o título que muitas pessoas aí te conhecem. E talvez, estando próximo aí de grandes empresários, a gente pode tentar captar algumas coisas comuns, né? E pra gente entrar talvez no tema de mentalidade, eu gostaria que você trouxesse, pelo menos para nós, coisas em comum dentro da mentalidade do grande empresário, basicamente dentro da sua ótica, está sempre presente e, de alguma maneira, se conecta com o resultado. Um grande empresário, ele é um cara que é extremamente competitivo. Sou um cara que sou extremamente competitivo e a maioria dos empresários de alta performance são competitivos. Quando você está na alta performance, dificilmente você consegue um equilíbrio. Você pode até buscar um equilíbrio, mas você não consegue. Em algum momento, você tem que desequilibrar. Para você ser competitivo, acredito que tem 3 pilares que são muito importantes quando você quer construir uma jornada de sucesso. Primeiro é generosidade mental. Você tem que ser um cara que transborda na vida das pessoas, ou seja, você pega o seu conhecimento e multiplica esse conhecimento na vida de outras pessoas. Então, expandir o conhecimento, você só consegue quando você ajuda outras pessoas. Eu acreditei muito nisso e por isso que o negócio cresceu. Segundo, coerência ética. Você precisa ser coerente. Aquilo que você fala, você faz. Porque você vira um empresário de palco, você não vira um empresário real. Então, falo que conteúdo é muito importante, mas vende muito mais o contexto. Quem você é, o empresário que você é, os resultados que você tem, com quem você se conecta. E, por fim, sua humildade intelectual. Você tem que sentar na cadeira de aprendiz. Quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Eu prefiro muito mais eu não sei do que eu já sei. Eu prefiro muito mais ser curioso e aprender com uma pessoa que está na minha frente do que eu tentar fazer sozinho, com minhas próprias convicções. Que pode ser até que eu chegue, mas eu vou demorar muito mais tempo do que eu olhar, por exemplo, o Daniel e falar, poxa, quais resultados que o Daniel tem que eu não tenho? Como que eu posso aprender com ele? Se eu sou um médico e eu quero ser um médico de sucesso, antecipar essa minha visão de ter resultados mais rápido, muito melhor eu me conectar com quem tá na minha frente. Então, humildade intelectual é muito importante. Generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Amigo, seguinte, você saiu de um meio essencialmente técnico e que eu acho que dá pra gente traçar uma série de paralelos com o meio médico, né? Que é também um meio essencialmente técnico. Aquele cara que ele quer viver para fazer a tarefinha. Como que a gente sai dessa mentalidade e se transporta para uma mentalidade empresarial? Como a gente fura essa bolha mental, que eu acho que talvez esse seja o principal exercício para o médico que quer realmente escalar resultado, né? Não viver do resultado da tarefinha, né? Tem muita gente boa tecnicamente, Daniel, mas tem pouca gente entendendo o jogo por trás do jogo. Muitas vezes aquela pessoa que é muito boa tecnicamente, ela não entende. Como ela não tem tanto resultado como um outro cara, um outro profissional que muitas vezes não tem tanto conhecimento, mas tem resultado. E aí fica julgando. Eu falo que o problema não é o barulho dos maus, o problema é o silêncio dos bons. Tem muita gente boa em silêncio, que são ótimos tecnicamente, mas são péssimos empresários, empreendedores, gestores, vendedores, não sabem fazer relacionamento, não sabem vender. A formação técnica é muito importante. Eu sou advogado e sou contador. Tenho OAB e CRC. Tenho 2 MBAs e uma pós-graduação. Só que depois de alguns anos, eu tenho 39 anos, depois de alguns anos com essa formação técnica, eu entendi que
A melhor forma de eu encurtar o caminho é aprendendo com os outros empresários e observando outros empresários e admirando principalmente, que eu falo que admira, mira, e se compara, para. Quando eu admiro, que admirar do latim é mirar a distância, quando eu miro a distância daquela pessoa, eu olho e falo assim, não é apenas o conhecimento técnico que sustenta ela até aqui, mas sim a coragem, a atitude, a mentalidade de ser um bom vendedor, a mentalidade de ser um bom gestor, de olhar para as pessoas do negócio, de olhar para os processos da clínica, de ter sistemas e tecnologia envolvida para entregar mais valor para o cliente. Eu falo, se você tem pessoas competentes, processos inteligentes, sistemas eficientes, você tem resultado extraordinário. Então, assim, eu preciso olhar para um outro profissional que tem resultado e entender que não é o conhecimento técnico apenas que levou ele até ali, mas sim outras habilidades. Então, eu falo assim, a formação ela é importante. Ela baliza o seu consultório, o seu negócio. Mas a prosperidade vem da identidade por meio de habilidades que você desenvolve modelando outros empresários que estão na sua frente. Tem uma lógica, Johnny, que é o seguinte, cara. Eu acredito, verdadeiramente, talvez a IA venha para quebrar um pouco esse paradigma, mas é um paradigma para mim que, pelo menos enquanto mentor de outros médicos e enxergando outros negócios, eu enxergo isso de uma forma relativamente clara, que é a capacidade de resultado gerado e valor entregue por cada unidade empresarial. E tem uma relação muito direta com a quantidade de pessoas lideradas ali. Para mim, que é uma métrica muito clara em relação ao crescimento, é a capacidade desse cara de fazer crescer o recurso humano, crescer pessoas, liderar pessoas. O quanto você percebeu essa correlação no teu negócio, quer dizer, cara, a partir do momento que eu entendi que para eu crescer, para ter mais resultado, eu vou precisar trazer mais gente. Como eu trago mais pessoas? Porque é aquela dinâmica do técnico, cara. Ele quer simplificar a vida para executar a tarefa. E a gente precisa sair dessa lógica, que é a lógica do líder, né? Saber liderar. Como é que você transportou a tua mentalidade para ser verdadeiramente um grande líder? Ou em que momento da tua trajetória você percebeu essa lógica? Porque você veio de uma dinâmica de negócio familiar, né? Total. Talvez alguns vícios que vieram de anos e anos, você precisou reconfigurar, remodelar para entrar numa outra esteira de crescimento. Como é que foi isso? Pessoas são o maior ativo, né, que a gente tem no nosso negócio. Nosso negócio cresce baseado em pessoas. Então, já diria Simon Sinek, se você não entende pessoas, você não entende negócios. A empresa que a gente fala que não é nem uma empresa familiar, a gente fala que é uma família de empreendedores, ela quase quebrou em 2006 e eu tinha 20 anos. Eu cursava Direito. Aí meu pai se separou da sociedade e a gente começou a traçar um novo plano, eu, meu pai e minha irmã. E você falou de pessoas, o primeiro olhar, naquela época a gente tinha uma dívida que se trouxer valor presente seria uns 500 mil reais hoje com 8 funcionários. Então a gente começou a olhar, o primeiro pilar foi para as pessoas mesmo. E a gente entendeu que as pessoas têm sonhos, medos, anseios. A gente sabe que as pessoas muitas vezes colocam a emoção na frente da razão. Então a gente precisava entender delas. E a partir do momento que a gente entendia delas, a gente cobrava, gerava expectativas sobre elas, mas também recompensava elas. E a gente precisa estar num ambiente que a gente demonstre para essas pessoas que faz sentido para elas estarem ali. As pessoas, elas anseiam por direcionamento, por direção. Elas querem direção. Cara, pra onde você tá indo? Eu quero ir com você. O que eu posso aprender aqui com você? Porque eu sempre chego lá para as pessoas do meu time e falo, ó, você fica aqui comigo pelo tempo que você achar que deve ficar. Mas enquanto você estiver aqui, eu quero que você dê o seu melhor. E o que você vai aprender aqui comigo, que você pode levar para qualquer lugar, para qualquer empresa que você trabalhar, ou até para o seu próprio negócio, é a mentalidade. Então eu falo assim, que as pessoas têm 3 caminhos na empresa. Primeiro, treinamento. Eu falo que você tem que treinar o seu time para que ele possa sair, para que ele possa partir, mas você tem que ter uma empresa incrível para que ele queira ficar. É muito mais barato você treinar o seu time e ver ele sair do que você não treinar e ver ele ficar. Você tem medo que ele vá pra... Não, treina ele. Lembra que eu falei da generosidade mental? Treina ele. Compartilha conhecimento, cria metodologia, faz com que ele faça atividades que são de baixo valor agregado, porque aquele de guru de internet saia do operacional, isso é papo de guru de internet. A gente tem que olhar para atividades operacionais de alto valor agregado. Por exemplo, Flávio Augusto, quando ele tá lá palestrando, ele tá vendendo, ele tá na atividade operacional. Então, o primeiro caminho das pessoas é treinamento. Tem que treinar o time. Segundo caminho é você identificar a zona de talento de cada pessoa. Como que você faz isso? Você, como um bom líder, você não tem que saber todas as respostas. Você tem que fazer as perguntas certas, as pessoas certas e alocar essas pessoas certas nos lugares certos. Eu lembro que uma vez tinha uma pessoa da minha empresa que ela não estava indo bem no operacional. Ela não executava bem as atividades operacionais, mas ela era muito boa em relacionamento. E todo intervalo do almoço ela saía para pegar cartõezinhos na região, para conversar com empresas da região e sempre trazia um ou outro negócio. E aí, uma vez, um dos líderes chegou para mim e falou, olha, eu não quero mais essa pessoa na operação. Liguei pra ela e falei, ó, você tem o caminho A e o caminho B. O caminho A, eu te dispenso sem justa causa, te pago todas as verbas trabalhistas, mas eu não acho que o caminho A é o seu caminho. O seu caminho é o caminho B. Você é vendedor. A pessoa, eu sou vendedor? Eu falei, você é vendedor. Resultado cala a boca de qualquer pessoa. Primeiro ano, foi o melhor vendedor da companhia. Bateu meta e tal. Então, nós como empresários, a gente tem que identificar a zona de talento de cada pessoa. E o terceiro caminho é a demissão. Afinal, a demissão é uma ferramenta de gestão. Tem tanto empresário que não demite
e não renova a esperança da própria empresa, do próprio time e da própria pessoa que é demitida. Porque se a pessoa não tá funcionando, você tem que saber o que fazer com ela. Acreditar no potencial delas é muito importante, mas saber também o momento de desistir delas é tão importante quanto. Pessoas lá na empresa, elas são base. Elas são premiadas, mas também são pressionadas. O que é pressão? A pressão é um privilégio. Pressão é cobrança. Pressão é expectativa. Expectativa sobre um bom trabalho de um profissional. E eu falo assim, você que é empresário, não aumente salário de pessoas que fazem um bom trabalho. Bom trabalho é inerente a qualquer profissional. Mas a pessoa que quer jogar o jogo, que ela faz um trabalho over delivery, extra mile, acima do esperado, essa pessoa você tem que recompensar. E nesse momento, assim, entendendo de pessoas, entendendo o caminho das pessoas, eu entendi, Daniel, que a gente não pode tratar todo mundo da nossa empresa de forma igual. Igualdade ferra com a empresa. Fala, pô, Dino, como assim? Você tem que tratar as pessoas com o princípio da isonomia, que é tratar os iguais como iguais, os desiguais como desiguais na medida das suas desigualdades. Por quê? Isso é um princípio do direito. Se você tem o caso do Joãozinho e a Mariazinha. O Joãozinho chega no horário, vai embora no horário, faz um bom trabalho, mas faz só o trabalho dele, não ajuda ninguém, não traz conhecimento externo, não vai nos eventos da empresa. Já a Mariazinha, que tem o mesmo cargo, ela chega mais cedo, vai embora mais tarde, ajuda todo mundo, faz o trabalho dela, faz o trabalho dos outros, traz conhecimento externo e vai nos eventos da empresa, nas atividades dele, ficar próxima da empresa. Se eu tratar o Joãozinho e a Mariazinha de forma igual, eu vou estar sendo desigual com a Mariazinha. Então, onde eu quero chegar? Lá no Serac, as pessoas falam assim, tem os queridinhos aqui do Serac. Sabe o que eu respondo? Tem mesmo. Porque o queridinho, ele é o campeão nos surpreende, ele chega mais cedo, vai embora mais tarde, ele faz mais, ele se conecta com mais pessoas e ele cresce. Então a gente tem um histórico lá, Daniel, de pessoas que começaram na recepção com a gente, e hoje são líderes, são gerentes, pessoas que começaram na recepção e são sócios, pessoas que começaram na operação e são sócios. Entender de pessoas é muito estratégico pro negócio. Então a gente começou com poucas pessoas, em 2016 a gente tinha em torno de 18, 20 colaboradores, em 2020, na pandemia, já estávamos em 300 colaboradores. Nesse ano, com a maior fusão que nós fizemos no mercado contábil, nós estamos em torno de 1.000 colaboradores em 4 bases operacionais. Então a gente precisa de gente boa, a gente precisa de boas lideranças, a gente precisa ser sempre top-down, ou seja, a gente precisa trabalhar a liderança para que ele possa preservar os nossos valores, a nossa missão, nosso propósito, nossos valores da companhia e a nossa visão de linha de chegada, né? É muito importante e estratégico você entender de pessoas. Se você é médico, você está na sua clínica, quanto mais próximo, assertivo, quanto mais você puder ativar seu espírito de líder sobre elas, motivando elas também, porque as pessoas não ficam só com você por salário. Elas ficam por motivação, por caminho, por visão, onde você tá. O pessoal olha o Daniel lá. Pô, o Daniel tá lá no Clex, o Daniel tá lá na MLS. Fala, poxa, eu quero estar do lado desse cara. Ninguém quer crescer do lado de uma pessoa que não prospera. Do lado de uma pessoa que não acessa novos ambientes. Quando existe um limite, as pessoas não querem participar disso. E é óbvio, as pessoas são diferentes, mas quando uma empresa cresce, você quer que o seu consultório cresça, você precisa mostrar que você está crescendo, com quem você está crescendo e os ambientes que você está frequentando.